Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode IC. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui comigo hoje a Kelly Angelini, que é mestra em Direito e vem fazendo um trabalho importantíssimo na área do direito digital, principalmente para conscientizar as pessoas da importância da educação digital. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui, prazer participar aqui desse podcast e a gente falar um pouquinho, né, desse tema que é tão importante socialmente, que muitas vezes passa desapercebido, mas hoje a gente vai enfrentar. É isso aí, sempre. Conte comigo, conte conosco. E me conte uma coisa, Kelly, como é que você veio parar nesta área? Uau! Então, isso já tem 2 décadas, né, foi meu primeiro trabalho depois da faculdade. Eu fui trabalhar no Comitê Gestor da Internet no Brasil, no NIC.br, e lá eu comecei a atuar na área do direito digital, numa época muito diferente da que é hoje. Pensar 2 décadas atrás, a gente estava falando já de uma legislação de crimes cibernéticos, né, desde 99, inclusive já vinha uma tendência ali a gente ter uma legislação de crimes cibernéticos, mas, Carla, a gente falava de crimes ligados à usurpação de marcas, como nomes Sim. de domínios, e não era hoje parecido o que vem hoje. Mas daí vem o seguinte: iniciei minha atuação lá, muitos anos trabalhando em tribunais de justiça, né, com essas ações judiciais ligadas ao uso indevido de marca, porque alguém chegava primeiro, registrava marcas famosas para tentar vender. Só que daí a coisa vai mudando de figura. Aí começam a vir os smartphones, né? Começam a vir as redes sociais, o uso mais disseminado socialmente, até que, por volta de 2012, 2013, no departamento mesmo que eu atuava, surgem inquéritos, né, tramitando ali no Ministério Público sobre crianças. E aquele foi um marco para mim, Carla, porque assim, eu me deparei e a gente tinha que se manifestar sobre 2 inquéritos criminais ali no Ministério Público que diziam o seguinte: olha, nesse caso aqui, um adulto, ele estava ali manipulando uma criança online para praticar suas barbaridades e a gente está investigando aqui. E o outro era um próprio adolescente, né? Um adolescente fazendo isso com uma criança. E daí aquilo me chocou muito. Primeiro porque, assim, já era mãe, imagina, Olhando crianças tudo aquilo, pequenas, né? olhando tudo aquilo, Carla, e com uma visão assim: nossa, eu já tenho uma década de tribunais de justiça vendo acontecer fraudes com adultos, acontecer uma série de crimes mesmo, né, de infrações à legislação e sendo essas pessoas vítimas, né, vítimas ali desse mau uso da internet. E aí, de repente, cai a ficha. Meu Deus, isso vai chegar para as crianças e para os adolescentes. E agora? E aí eu confesso para você que, assim, naquele dia eu cheguei em casa e fiquei pensando assim: onde eu vou criar meus filhos? É, porque Bate um desespero, porque você fala assim: vai chegar, agora eu tô vendo, vai chegar. E aí, como que eu faço? Como que a gente vai fazer? E a partir daquele momento, eu estava ali no nick.br, veio aquela vontade de vamos partir para a educação, vamos partir para a prevenção. E a partir dali eu comecei a escrever cartilhas, guias, instruções, trabalhar com escolas, dar palestras, para poder despertar para esse uso responsável da internet, para poder instruir, falar, olha, a internet não é uma terra sem lei, né? As leis que nós temos hoje, por mais que elas foram, né, nasceram antes do uso da internet, elas se aplicam ao uso da internet. Então a gente precisa agir adequadamente nesse uso da internet, mas também saber proteger a sociedade, especialmente as crianças e adolescentes. E foi aí, assim, o marco que tudo começou. Então, desde 2012, mais ou menos, que eu estou nessa área mais da prevenção para que não chegue aos tribunais. sim, né? E você coloca muito bem. O mundo digital, o mundo virtual faz parte do nosso mundo. E tem Sim, pessoas que acham que são coisas distintas. É a mesma coisa. é a mesma coisa. Eu sempre pergunto, não, mas qual é a diferença? Se você cometer um crime no mundo, vamos dizer aqui no real, ele vai ter uma punição. Se você cometer crimes no universo digital, você também terá uma punição. Sim.
É como se, não, lá eu posso fazer coisas que na vida real eu não posso fazer, como se fossem duas personas completamente diferentes, uma coisa um tanto quanto esquizofrênica, né? Mas assim, você sabe, Kelly, que eu acho que ainda a gente precisa de muito investimento em política pública, né? Porque quando a gente fala de crianças, e nós temos, para mim, né? Não sei se você consegue, se você também viu esse caminho. Nós temos pais que são analógicos criando filhos digitais. E eu acho que esse é um dos maiores problemas. Uhum. Porque os pais não. Não, mas ele está só lá na internet, está no computador. Como se aquilo ali não fosse um perigo. Os pais não entendem os perigos Exato. aos quais os seus filhos estão expostos. Uhum. E não são poucos. Eu trabalho com jornalismo investigativo há muito tempo e também desde 2014, mais ou menos, a gente começou a investir em várias produções nessa área digital também. Mas foi em 2023 que cai uma ficha enorme, que são os crimes que pessoas muito jovens Uhum. e adolescentes estavam cometendo nas plataformas de comunicação, em especial o Discord, mas também cometem no Telegram, no Instagram e vários Sim. outros. E os pais não tinham a menor ideia Uhum. do que estava acontecendo, porque todos nós fomos colocados dentro do universo digital por conta da pandemia. Uhum. E os pais acham, não, meu filho está quietinho no quarto, está lá, bonzinho no Isso. computador. Mal sabe ele que o filho dele pode estar ameaçando uma menina, induzindo ela, né, à automutilação, ao suicídio, estupro virtual. E depois é aquele choque, né? Nossa, bate a autoridade policial para recolher o filho daquela pessoa. Uhum. E ela não sabe o que está acontecendo. E a gente chega ali, né, na grande curva deles, né, onde eles querem, o que eles almejam são os ataques à escola, aonde escolas também são vítimas, né, desses crimes. Então tem aí uma necessidade importantíssima. O seu trabalho é muito importante. Antes até de te devolver a palavra, quero mostrar aqui, ó. A Kelly escreveu um livro que são os segredos da internet que crianças e adolescentes ainda não sabem, ó. Todo mundo tem que ter esse livro. E ela dá aqui, né, ela coloca, né, várias coisas importantes que estão aqui. Casos reais. E aí, só que a gente está falando de uma questão de também do analfabetismo digital, porque nós encontramos, Kelly, pessoas que têm, enfim, né, são extremamente cultas. Eu encontrei aí pessoas que têm pós-doutorado, mas elas não têm a menor noção Sim. dos perigos do mundo digital. Então, quando eu digo analfabetismo digital, muitas pessoas, inclusive com um alto grau de instrução, estão envolvidas neste universo aqui. Como é que a gente começa a combater isso? Porque é muito sério quando a gente escuta um pai falar, o que que é o Discord? Eu não sei. Exato. E aí é o seguinte, você fala: "Olha, você resolveu ter filhos", né, então assim, tem a boa e a má notícia. A boa é que filhos são incríveis, a gente adora, mas você vai ter que entender do universo deles. E as pessoas acham: "Ah, mas isso é chato, é coisa de criança, eu não quero". E esse papo de que é coisa de criança, infelizmente está lotado de crimes. Exato. Carla, olha, esse é um ponto crucial dessa nossa conversa. Por quê? Nós estamos falando da primeira geração de pais que nasceram ali, que estão criando filhos na era digital. Não há precedentes. A minha avó não passou por isso, a minha mãe não passou por isso e eu estou passando por isso. Então, não temos muito, né, o que avaliar. Então, estamos Não ali tem não parâmetro. tem, na linha de frente, mas tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que demonstra o que é que aconteceu hoje com os da internet. Lá por volta de 1900, surgiram os primeiros veículos automotores. Quem tinha dinheiro ia lá, comprava e usava o seu veículo. Não tinha carteira de habilitação, né, nenhum teste, nenhuma prova, não tinha nenhuma exigência, até que passado alguns bons anos, diante de tudo que vinha acontecendo, né, resolveu parar, pensar, estabelecer regras ali para a pessoa que estava habilitando, que estava dirigindo um veículo. E aí surgiram
surgiu essas legislações, né, no mundo inteiro, exigindo, né, um curso, uma prova, né, um certificado para habilitar a pessoa para poder estar na direção de um veículo automotor. Mas quantas vítimas existiram? E eu gosto de falar desse exemplo porque é bem o nosso uso da internet. Então, primeiro, chegou a internet comercial, digamos assim, a gente foi sendo inserido ali. Eu fiz curso de datilografia, então olha só, fiz curso de datilografia na época ali em que estava terminando o ensino médio, né, naquela época era colegial. Aí já fui inserida no trabalho com o uso do computador. Então, assim, já teve essa migração, mas daí veio o seguinte, isso vai sendo incorporado nas nossas vidas, como a inteligência artificial é hoje. E a gente não se dá conta do que estamos usando. E mais do que isso, os pais de hoje, eles têm grande preocupação em relação à segurança física dos filhos na rua, na escola, no shopping center, na casa do amigo, no deslocamento, como é natural, como a minha mãe teve, como a minha avó teve, mas não tem no uso da internet. E é exatamente essa fala, Carla, que você trouxe. O pai e a mãe olha para o seu filho, ele está ao lado no sofá, com o seu smartphone, muitas vezes falando com o estranho, está sendo ameaçado, está sendo xingado, está sendo ofendido, e os pais se sentem aliviados. Nossa, está aqui do meu lado, está tudo bem. E não está tudo bem. Por quê? Porque a gente foi inserido em tudo isso, né? Esse uso da internet, aplicativos, redes sociais, que tem muitas oportunidades, benefícios, mas também tem riscos, perigos e danos. E a gente não se deu conta, ou seja, liberamos para todos, porque hoje a pesquisa cetic.br do nic.br Uhum. revela que 96% das crianças brasileiras de 9 a 17 anos são usuárias de internet. E daí, cadê esses pais? Quais são os cuidados desses pais? E essa fala que eu ouço nas palestras que eu dou, Carla. Não sei o que é Discord, eu não sei que aplicativo é esse, eu não sei como funciona. Esse jogo, para 18 anos, não sabia que tinha classificação indicativa. E daí vem o seguinte, não sabia, mas deu o acesso ao celular, deu o acesso à internet, sem nenhum filtro, sem nenhum bloqueio, em que a criança pode baixar tudo, pode ter acesso a esse universo que é a internet, porque uma criança ou um adolescente hoje usando a internet, usando tudo que nós temos hoje, todas essas ferramentas, é como se elas estivessem soltas na rua, sozinhas, fazendo tudo o que acontece ali, inserida, né? Em contato com qualquer pessoa. É exatamente esse cenário. Mas óbvio que a gente não pode julgar, né, e culpabilizar esses pais, porque fazem parte dessa migração, né, esses migrantes digitais que não foram instruídos, que não foram conscientizados, mas que despertaram o interesse para o uso da tecnologia e levaram os seus filhos. E aí vem o choque do que a gente vê acontecendo hoje socialmente, que é bem minha área de atuação. Ou crianças e adolescentes sendo vítimas de pessoas mal intencionadas, de meliantes, de criminosos, e muitas vezes a gente está falando até de infratores, que são os próprios adolescentes, ou praticando suas maldades online. Então, a gente precisa justamente olhar para isso, levar essa conscientização e mais trazer esses pais para o papel de pai e de mãe, que é o seguinte, limites são proteções. Se você não deixa seu filho de 6 anos sair na rua sozinho para atravessar uma avenida, por que é que você está dando um celular com vários aplicativos e com acesso ilimitado a tudo para o seu smartphone que você trocou e agora entregou nas mãos do seu filho, o velho que você tinha? Não, você tem toda a razão. A gente precisa educar esses pais. É importantíssimo. Mas eu também vejo um outro problema, que é a questão das plataformas de comunicação, né? Elas gostam muito do marco civil da internet, né? Porque elas se sentem muito protegidas
E tem aquela questão, não, mas, né, aí tudo vira liberdade de expressão. Eu falo, gente, nossa, você está falando com uma jornalista, eu sou super a favor da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa, crime é outra, né? E crime é crime, Sim. e está no nosso Código Penal, e está lá muito bem descrito. Uhum. E o que acontece? Elas lavam as mãos, porque elas também poderiam colaborar, né, colocando mais filtros, colocando mais travas, enfim, investindo na segurança do usuário. O que a gente, né, através desse trabalho que a gente vem fazendo também, investigando, a gente descobre que elas investem em segurança delas, para ninguém roubar o código-fonte, para não ter nenhuma invasão. Mas, quando a gente fala da segurança do usuário, muito pouco tem sido feito. Uhum. E eu não sei se você também está estudando isso, porque, enfim, tem uma discussão que é assim interminável, né? A gente começou com uma PL, que eu acho que ela tinha um nome muito ruim, que era a PL das fake news, e eu sou super a favor a combater fake news, isso é um grande câncer, é a desinformação. Mas não é só fake news, nós estamos falando de crimes gravíssimos. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão numa arena virtual. Eu vejo como se fosse um coliseu, né? Lembra que você colocava, né, os gladiadores com as bestas e vamos embora para ver o que vai dar, e todo mundo. E o algoritmo, ele se beneficia do ódio muito mais do que eu vou te chamar de linda, você me chama de querida, e a gente vai ter o engajamento. Mas se a gente começar a brigar aqui, vem todo mundo, né? Então, Uhum. engaja mais. A gente sabe que eles querem que as pessoas fiquem mais tempo dentro das plataformas. E combater o ódio também não é de interesse dessas plataformas. Então, assim, porque assim, eu entendo que a gente precisa da educação, mas a gente também precisa da colaboração deles, e, Uhum. né, na questão de investimento. A gente está falando aí de empresas bilionárias. Exato. Big Techs. É assim, a gente não está falando de uma pequena empresa, a gente está falando de empresas muito grandes que ganham muito dinheiro, enfim, que vivem principalmente, né, do quê? Né, da informação que a gente repassa para eles gratuitamente, né? São os nossos dados, Sim. e os nossos dados são valiosíssimos, você sabe disso muito bem, Uhum. que, né, Sim. trabalha nessa área. Quanto vale o teu perfil de consumo? Sim. Quanto esses dados não valem, né? Porque qual vai ser o próximo produto que a gente vai lançar? E me vem a pergunta, eu acho que até os nossos dados, né, o nosso consumo de violência também é muito interessante, porque deve ter alguma destinação para isso, né? Uhum. Para, assim, a gente tem, eu não acho que as coisas são por acaso, sabe? É um descaso. Não, não vamos fazer nada por isso. Não, tem interesses, e esses interesses são financeiros sempre. Uhum. Quem sai perdendo é o elo fraco, que é a sociedade. Uhum. Me choca muito quando você vai conversar com uma big tech e ela está, né, preocupada, né? Ah, não, mas é a minha proteção. Mas aonde neste mundo que a sua Uhum. proteção pode ser maior do que o estatuto da criança e do Exato. adolescente? Exato. Eu não consigo entender isso. Uhum. Se não for o estatuto da criança e do adolescente, a gente está falando, né, do Código de Defesa do Consumidor, Exato. que, de novo, o consumidor é o elo fraco aí nessa. Uhum. Então, queria ouvir você, Kelly. Bom, esse tema é interessantíssimo, né? E não poderia ser tão importante quanto qualquer outro. Mas assim, vamos pensar um pouquinho. A gente falou agora de o dever ali dos pais, responsabilidade dos pais, que é importantíssimo, né? Ainda Uhum, mais porque eles são os responsáveis ali por essas crianças e adolescentes. sim. Mas a gente não pode esquecer que é bem esse tema que você traz. Quem mais é responsável por tudo isso? Não tem só um, não é só o pai e a mãe, não é só a escola, não é só governo, não é. Então assim, a gente tem, né, essa esfera social que cada um tem sua responsabilidade. Falando um pouco da responsabilidade das plataformas digitais, que na maioria delas são essas big techs, a gente clama hoje por uma regulamentação. Por quê? Justamente para que haja
Carla, não só essas ações, mas a responsabilização. Enquanto a gente não tiver uma legislação responsabilizando as big techs, para que adotar medidas? Para que prevenir? Para que deixar de lucrar o tanto que está lucrando? Porque hoje o que a gente tem? Todas as vezes que eu tenho conversas, né, com esses representantes de Big Techs, essas audiências públicas que eles participam, esses eventos, você percebe que no decorrer, né, ao longo do tempo, eles foram implementando iniciativas, né? Uhum. E tem um ponto interessantíssimo aí. Nenhuma delas deixa de afirmar que hoje já faz moderação de conteúdo. E muitas justificativas que vêm hoje é o seguinte: não, a gente não pode ter uma legislação porque não pode ter moderação de conteúdo, mas elas já afirmam que fazem moderação de conteúdo. Já tem um crivo ali do que tira. Agora estamos em época, né, eleitoral, a gente sabe bem disso. Tem coisas que são removidas, que passam ali por alguns filtros, tem campos de denúncia que nós, usuários, podemos denunciar. Algumas vezes são removidos, outras não, mas a questão é o seguinte: não é suficiente o que está sendo feito. A gente vê crianças e adolescentes sendo vítimas de barbaridades no uso da internet e nada é feito. Então, assim, tem que ter essa responsabilização. E eu vou pegar um gancho aqui só para a gente entender essa necessidade, que é assim: os termos de uso dessas grandes redes sociais, elas dizem o seguinte: a idade mínima para ter perfil lá é de 13 anos. Isso. Nosso Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a adolescente é a partir dos 12. Então já vem uma discrepância aí, né? Desculpa. De onde vem esse 12 e 13? Esse 13, deixa eu tomar uma aguinha. Lógico. Esse 13 vem do seguinte: tem uma lei americana, COPA, que diz que dados que dados de crianças, né, de adolescentes já, só podem ser tratados a partir de 13 anos. Por isso que elas colocam essa linha de 13 anos. Não é porque aos 13 anos a plataforma adotou todas as medidas para proteção, né, desses adolescentes que estarão ali interagindo com tudo e todos, tendo acesso a qualquer tipo de conteúdo. Não, essa idade é para que eles se protejam de uma lei e não venham a ser punidos. Mas isso de nada vale para as crianças e adolescentes brasileiros. E mais que isso, muitas crianças abaixo de 13 anos mentem a idade para estar nessa plataforma e nada é feito. E elas estão consumindo conteúdos inapropriados, estão sendo influenciadas, né, negativamente, muitas vezes estão sendo abordadas por pessoas mal intencionadas, porque assim, vamos ser bem claro aqui, Carla. Antigamente, para um pedófilo praticar essa barbaridade, ele tinha que chegar até uma criança. Ele tinha que ter contato. Hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais, porque ele consegue, através da internet, praticar essa barbaridade sem que o pai e a mãe vejam. E a gente está falando aqui de seres vulneráveis, que são muito mais fáceis de enganar, que muitas vezes se encantam, né, por coisas que são oferecidas ali e não tem nenhuma proteção, porque pai e mãe não tá ali cuidando, né? A gente está falando de smartphone, então cada um tem o seu próprio aparelhinho. Parece que tá tudo bem, aquela mensagem não aparece para ninguém e quando a gente vê, é uma barbaridade acontecendo, encontros presenciais sendo marcados, né, de um criminoso com uma jovem, né, uma garotas jovens e essas barbaridades saem na mídia e aí todo mundo fica desesperado. Então esse é o cenário. Enquanto não houver uma efetiva legislação que traga essa responsabilização, que doa no bolso dessas empresas, a gente não vai ver um cenário muito diferente do que tem hoje. Porque a resposta que elas têm hoje é: o que é possível fazer, estou fazendo. Mas para a gente não é suficiente. A proteção da criança e do adolescente é primordial, ela tem que estar lá no topo. Então, quando uma empresa, qualquer que seja, pode ser uma rede social, pode ser uma microempresa, ela vai colocar um produto no mercado, antes disso, ela tem que olhar e seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem que ver como ela minimiza impactos, riscos,
O que que ela faz para não colocar em risco essa criança e adolescente? Isso tem que ser o filtro ali primordial. É daí que começa. Aí vem, não cumpriu, tem que ter uma legislação ali que doa no bolso, porque daí a gente vai ter uma mudança e isso é urgente, né? A gente não está falando de Não, nada, é é para é ontem. para ontem. Não, e você coloca muito bem, porque nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Sim. De novo, essas big techs são bilionárias. E quando a gente para pensar, né, porque eles vêm com muitas desculpas, né, dificuldade, mas a gente tem inteligência artificial, inclusive, né, para colocar dentro dessas plataformas, né, alguns, vamos dizer, né, gatilhos, ó, palavras, imagens, textos, que a própria inteligência artificial possa pegar, entender, olha, eu entendo que isso aqui realmente não pode, ou eu não consigo, né, decifrar isso aqui, de forma correta, vou passar isso para a mão de um humano, para que ele verifique. Uhum. Não, realmente, isso aqui é um crime gravíssimo. Eu vou alertar a autoridade policial, porque pelo menos fizeram alguma coisa. Se a autoridade policial não fizer nada, aí não Sim, é mais um problema deles, exato. mas eles estão repassando. Gente, isso aqui é um crime gravíssimo. Uhum. E é o que você falou. Por que que nós precisamos, né, ter uma carteira de habilitação, Sim. aprender, Uhum. para que nós não venhamos a fazer mal para ninguém, Uhum. atropelar uma pessoa, beber, Sim. dirigir embriagado. É da mesma forma, você precisa ensinar. De novo, concordo 100% com você. A pessoa resolveu ter uma empresa, ela precisa entender os impactos que essa empresa, Uhum. né, vai, né, trazer para o universo, né, para o nosso planeta, para a nossa sociedade e principalmente para crianças e adolescentes, Exato. que são muito mais vulneráveis, são Uhum. muito mais fáceis de serem manipulados, muito. E o adolescente, eu conversei com muitas vítimas, muitas. Eles acham que eles vão resolver tudo entre eles. Uhum. Crimes gravíssimos. Não, mas eu vou conversar com a minha coleguinha. Eu falei, não, não, não. Você precisa de um adulto agora interferindo, porque o problema ficou sério demais. Exato, é. E assim, e tem muita desinformação, como você muito bem colocou. Alguns acham que é uma brincadeira. Não, Exato. brincadeira é brincadeira, crime é Uhum. crime. Então a gente tem até uma questão cognitiva. Temos, A pessoa não sabe diferenciar uma brincadeira de um crime. sim. É grave, Kelly. É grave e, assim, é bem importante o que você está falando, porque, assim, ações judiciais que eu atuo, especialmente de bullying e cyberbullying, porque hoje as escolas perderam as barreiras, os seus muros, Uhum, né? Porque aquele desentendimento que deu dentro da escola entre alunos, quando esses alunos saem, eles migram para a internet. Então, hoje a gente tem o bullying acontecendo ali dentro da escola, aquele isolamento, aquela exclusão, aquela piadinha maldosa, né, que a gente uhum. sabe que na verdade não é piadinha, é uma ofensa efetiva, tal, sai dali e migra para as redes sociais. Eles vão criar perfis para xingar e ofender, para maltratar aquela pessoa, para humilhar, e a gente vê consequências aí devastadoras, como a gente teve agora recentemente casos, inclusive, de suicídio decorrentes de bullying, né, Sim, e cyberbullying, né, que são consequências, assim, devastadoras socialmente, né, e que a gente sabe que está acontecendo. Então a gente tem os impactos disso hoje na vida desse jovem, é muito mais gravoso, Carla, sabe por quê? Porque o bullying já é muito danoso, só que quando aquela pessoa sai daquele ambiente, ela tem quase que um fôlego, né? Aquilo é dolorido demais, aquilo causa dor efetiva, mas ela tem um respiro, né? Que era antigamente quando não tínhamos a internet. Hoje, com a internet, o efeito disso, ele é contínuo. Então, aquela pessoa que está sendo xingada, humilhada, ofendida, né? Pode vai ser um para os grupos de cyberbullying, WhatsApp. qualquer outra forma, são muitas mensagens. Aquilo não cessa e aquilo é de diversas formas. Pegar a imagem de alguém e fazer, né, um meme humilhando, um xingamento, é a criação de um perfil falso em que você tem muitas pessoas seguindo ali e também praticando aquele ódio. E aí aquilo tem um efeito devastador na vida dessas crianças e desses adolescentes. E daí, assim, a gente tem que olhar para essa vulnerabilidade, olhar para tudo isso que está acontecendo
e perceber os impactos disso para essas crianças e adolescentes. E que, justamente, eles não conseguem lidar com isso sozinhos e mais. Eu tive, há um tempo atrás, foi um dos casos mais chocantes que eu cuidei, né? É uma garota de 14 anos que namorava um garoto de 15 anos durante o relacionamento. Não, desculpa. Ela tinha 15 anos e ele 16 anos. Durante o relacionamento, eles trocaram nudes. Ele pediu nudes como prova de amor. A garota atendeu ao pedido do namorado, enviou sob a promessa de que não compartilharia com ninguém. E daí ele compartilhou com 5 amigos. Um desses amigos, em posse do nudes, começou a ameaçar a garota para que ela se encontrasse com ele para praticar barbaridades sexuais, sob pena dele divulgar esses nudes para todos. E ela aceitou. Foram 2 encontros. Ela aceitou, chegou um momento que ela não queria mais sair de casa, ela não queria mais ir para a escola, os pais não estavam entendendo o que estava acontecendo, desesperados, não sabiam o que estava, né, ali acontecendo com a filha, até que, depois de um tempo, uma amiga foi contar para a família. Contou tudo o que tinha acontecido. E aí foi desvendado. A família vai até a escola pedir para a escola resolver o caso. Carla, olha a situação que nós temos. Nós temos um vazamento de nudes indevido. Nós temos um garoto de 16 anos que ameaça uma garota, que a faz praticar relações sexuais Contra a vontade dela. contra a vontade dela, sob ameaça. Uhum. E daí, tudo isso que a gente está falando aqui. Pais que não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Essa garota que achou que, fazendo o que o garoto estava pedindo, ela estaria resolvendo o problema para não vazar os nudes dela. E mais que isso, os pais que, desesperados, levam isso para a escola resolver. A escola não é competente para resolver isso. A gente está falando de diversos crimes, barbaridades. As escolas não são tribunais de justiça. Sim. A gente não está falando de um conflito entre alunos que está sob a responsabilidade da escola, no caso desse. Sim. A gente está falando de crimes praticados contra uma jovem que geraram impactos devastadores na vida dela, mas que foi levado para uma escola resolver. E que tem consequências ali drásticas para a vítima, né, para essa garota que passou por tudo isso, para a família que agora está tendo que lidar com uma situação dessa, com a culpa. Eu conversei com os familiares, inclusive. Imagina para uma mãe essa situação. Como que fica sua filha de 15 anos? E para esses garotos que, quando ali tem a ação judicial instaurada, respondem, eu achei que era mera brincadeira. Esse que compartilhou falou, eu achei que era mera brincadeira, eu quis mostrar para os meus amigos, não sabia que ia acontecer tudo isso. Mas aí a gente está falando de alguém que pede para a namorada, né, como prova de amor. É um desrespeito isso. A gente tem que educar esses meninos de hoje que pedir nudes é um desrespeito, não é, né? Porque isso pode vazar de diversas formas, os impactos que isso vai gerar para essa garota. Esse outro que praticou, né, infrações gravíssimas, previstas ali, né, no nosso Código Penal, e ele, como adolescente, não vai responder por crime, respondeu por ato infracional. Mas e o que ele fez para essa garota? Não, são tantos os problemas em um caso só aí, né, Exato. Kelly? Que, número 1, né, o que eles precisam entender é que não se envia nudes. Nunca. Porque o que eu acho que as pessoas precisam ter noção é que tudo aquilo que você faz no mundo virtual fica lá para sempre. Você não apaga. Não existe a possibilidade Não. daquilo ser apagado. A pessoa até pode nunca vazar aquelas imagens, se for uma Sim. pessoa decente, mas você já enviou. O que o adolescente não entende é que dificilmente esse relacionamento que ela está tendo com esse namoradinho vai durar muito tempo. Uma hora vai acabar, até porque é uma coisa que começou quando você era uma criança, um adolescente. Você vai se interessar por outras pessoas, e isso acaba, né, que muitas vezes esses relacionamentos não acabam bem,
acabam, né, mal, e aí começa a ter raiva, animosidades. Então, o que não está muito feliz vai procurar maneiras de alguma determinada vingança, porque faz parte desse universo da adolescência. Todos nós já fomos adolescentes, inclusive. E se um adulto não deve mandar nudes, imagina uma criança. Porque, assim, você não coloca nada na internet que você pode se arrepender. E isso não é só uma foto, né? Tem até os textos, né? A pessoa começa a escrever, não, porque eu vou escrever, que eu estou com raiva. Você fala assim, pensa 10 vezes, sabe? Porque uma vez que você enviar, não tem volta. Você enviou, enviado está. Né? Você ainda tem, talvez, aqueles minutinhos para você se arrepender e apagar, né, a mensagem, mas você enviou. É isso que as pessoas não entendem. Fica lá, fica um registro, fica uma pegada, fica um vestígio. Você está enviando fotos íntimas suas. Não faça isso. Mas a gente não explica, Carla, essas É. consequências para esses jovens, porque a questão aí, primeiro que a gente está lidando com seres que estão em fase de desenvolvimento, eles são mais impulsivos, eles não têm a mesma noção que a gente tem de riscos, perigos, consequências. E no momento em que tudo parece, né, tudo é possível. E Mas aí é, tem isso, tem consequências gravíssimas. exatamente, mas é quando assim, quando o teu filho é pequeno, você não ensina ele a atravessar a rua, ó, sinal verde pode, o vermelho tem que parar, o amarelo tem que ficar alerta. É a mesma coisa, porque, olha, tem um perigo ali, você pode ser atropelado, né? E um atropelamento pode ser fatal, pode te machucar, enfim, te traumatizar. É a mesma coisa. A gente precisa ensinar os nossos filhos, e isso precisa fazer parte né, da mesma forma que tem a educação que você dá de boas maneiras, como, enfim, como, sabe, você vai se comportar, né, como você vai comer, né, usar os talheres, como você vai atravessar uma rua, lavar as mãos quando vai ao banheiro, você tem que educar. Vamos lá, vamos sentar, vamos usar a internet? Vamos. Então, quais são os perigos? O que tem aqui? Vamos entender o que é essa plataforma. Eh, Sabe com quem que você conversa, com quem que você não conversa, o que você faz, o que você não faz. Inclusive, levar isso para dentro das escolas, mas no sentido de prevenção, como que você, né, muito bem colocou e vem fazendo. Como que nós educamos? E as escolas também precisam, né, ensinar. Porque quando você é pequenininho, o que você aprende na escola? Você vai aprender a lavar a mão, não é isso? Você vai aprender a usar o banheiro, a ter autonomia para se limpar, para tudo. Você não aprende de pequenininho? A gente vai lá, os filhinhos voltam, olha que bonitinho. Né? Ah, meu filho já sabe lavar a mão direitinho. Enfim, amarrar o sapato. É a mesma coisa. As crianças, antes de falar, elas já estão no celular, assim. Sim, desde pequenininhas. Então, se isso vai fazer parte da nossa realidade, não adianta a gente esconder o sol com a peneira. A gente precisa ensinar. Então, tem que pegar de pequenininho e falar, ó, aqui pode, aqui não pode, quais são os filtros, controle parental. Nada disso é falado. Quando você entra dentro de uma plataforma, é uma dificuldade, né? Eu lembro, na época do Discord, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das pessoas que mais infernizei, porque aquela plataforma não tinha, né, nem um escritório de representação legal. Lembro que eu conversava muito com o diretor do DEIC aqui, o Fábio Caipira, e ele, cara, tem que derrubar os servidores. Como? Os servidores não estão nem no Brasil. E era né, aquela correria com o Ministério da Justiça, até que eles contratam um super escritório, né, de advocacia para representá-los, pelo menos para que eles, né, possam responder, né, aos questionamentos. É o mínimo, né? Você está operando no Brasil, está ganhando uma fortuna de dinheiro aqui, você não tem nenhum escritório que os represente, né? E assim, para você fazer uma denúncia era a coisa mais bizarra, né? Porque eu falei, não, eu sempre parto do princípio que você tem que ter experiência, não adianta você dar uma carteirada, você entra como jornalista, no mínimo eles vão tentar te dar uma enrolada, né? Sempre assim. Eu falei, não, eu vou ter a experiência do usuário mesmo. Gente, era dificílimo. Eu falei, não, vamos lá, vamos tentar fazer uma denúncia. Eu tinha um material, né, assim, um potencial criminoso horroroso, querendo
Aí você tem que saber qual é o nome do servidor, mas não é só isso, qual é o ID, qual é não sei o quê. Eu falei, gente, olha o pai. Aí, no final, a plataforma ainda respondia assim: não envie conteúdo que contenha crime. Como é que você vai fazer uma denúncia? Está dentro da tua plataforma, não é que eu estou te enviando um conteúdo qualquer. Eu falei, está aqui, ó, dentro de um servidor que está hospedado dentro da tua plataforma. Uhum. Você não quer nem ver? Então, tipo, ai, não, pelo amor de Deus, né? Aí depois você vai entender, é lógico, que todo esse material, quando chegar lá, eles precisam, inclusive, reportar também para autoridades americanas. Enfim, mesmo que o crime tenha acontecido num país que não seja na sede da plataforma, que é os Estados Unidos. Então, é uma briga para tirar. A palavra correta é o BO, sabe? Tira de mim. Aí o pai não sabe o que fazer. Imagina, um professor também tentando ajudar, menos ainda. Você olha assim, isso aqui é um inferno. É kafkiano. Eu falei assim, gente, que triste. Além de não colaborar, ainda é complicadíssimo você fazer uma denúncia séria. Não é que, eu não gostei disso aqui, sei lá. Não, tem uma criança sofrendo, né? Reportar um crime contra uma criança ou um adolescente. Exatamente. E você vai fechar os olhos? É muito triste, Kelly, tudo isso. Ô, Carla, assim, eu acho que são muitas frentes, né? Eu gosto de falar que para a gente chegar a um cenário aceitável, que não é nem o ideal, porque tá longe, a tá gente longe. ter muitas frentes. Primeiro é assim, olhar para a família e para a escola e se solidarizar com elas. Sim. Pais não nascerão sabendo, muito menos educadores. Precisa ensinar quem vai ensinar. É fundamental, porque assim, também hoje a gente vê muita coisa sendo levada às escolas, para as escolas resolverem, e quem é que capacitou os educadores, toda a equipe pedagógica dessas escolas? Ninguém. Eles não sabem. E assuntos do dia a dia ligados ao uso da internet que aconteceram fora da escola, chegam para a escola. Então, assim, a gente precisa ter essa frente urgente. Ensinar quem vai ensinar. Você lidar com as famílias, instruir as famílias, você capacitar os educadores, você, por meio deles, instruir esses jovens, mas ter linhas de frente com os jovens também, mas não esquecer do papel do governo, não esquecer da responsabilidade das empresas, sejam elas pequenas, médias ou gigantes, que entram ali, né, nessa oferta de produtos e serviços, né, relacionados ao uso da internet. Então, são muitas frentes que a gente precisa ter para chegar num patamar de conscientização e de proteção dessas crianças, desses adolescentes. E pensando em coisas simples, por exemplo, se a gente falar de dados, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz um capítulo trazendo a proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, assim, é algo que a gente já tem lei, só que a gente vê muitas vezes que não está sendo cumprido. Por exemplo, hoje a gente tem inteligência artificial chegando, né? A gente teve aí o boom do ChatGPT e de outras ferramentas aí ligadas a isso, já estão sendo usadas pelos nossos jovens, dados já estão sendo tratados desses jovens que, segundo a lei, necessitariam do consentimento dos pais, não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido, e o descumprimento de uma legislação vigente, e isso continua. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco, assim, urgentemente, na proteção efetiva dessas crianças e desses adolescentes. E não vai ser com uma solução, uma regulamentação de big techs, não vai ser só uma iniciativa que vai resolver. São muitas. São muitas. Só que, qual preço a gente vai pagar até tudo isso tá ali acontecendo? Porque o preço que a gente paga hoje é, muitas vezes, a vida e a saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. É isso, é o preço que né, a gente está vendo ali, o custo de tudo isso, né? Socialmente. E dentro de todo esse trabalho que você está fazendo, que já é um trabalho de longo tempo, o que você tem visto, vamos dizer assim, tem luz no fundo do túnel? O que você tem visto que está acontecendo ou que está para acontecer?
Porque a gente tem, né, infelizmente, trazido muitas notícias que não são boas, que são ruins, Sim. né. Eh, eu tenho procurado ver luz no fundo do túnel também, né. Aham. Eu acho que, assim, a gente precisa da sensibilização, né, dessas empresas, dessas big techs, porque eu me pergunto às vezes: "Pra que tanto dinheiro, né?" Se esse dinheiro não é nem investido em alguma coisa boa, é só dinheiro. Uhum. Você tem visto alguma coisa, Kelly? Então, olha, eu sempre penso que, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente trouxe muita coisa negativa que, vamos ser bem sinceros, não poderíamos deixar de citar porque é realidade, né? Não Sim. estamos falando aqui de raras exceções, não, Não, são vamos ser muitas. realistas, infelizmente. Mas a gente não pode esquecer que também, né, internet, essas ferramentas de inteligência artificial e tantas outras, trazem oportunidades. Muito. Muitas. Então, a gente não está falando aqui de proibições, né? Claro que a gente, pensando ali na proteção de crianças e adolescentes, existem, né, momentos de não usar, mas no geral, né, falando especialmente para práticas profissionais e tantas outras coisas, até para educação Para mesmo, né? estudar, Para estudar, temos ali coisas sensacionais, maravilhosas. incríveis, né? E que a gente poderia perder uma tarde aqui, né? Citando quantas coisas positivas tem, quantos casos incríveis. E eu gosto muito de falar disso, e inclusive meu livro não traz só casos negativos, ele traz casos positivos, porque para a gente guiar o jovem de hoje, a gente precisa dar o caminho das pedras para o positivo. Então a gente vê tantos trabalhos aí sendo potencializados devido à internet, uso dessas novas ferramentas. A gente vê jovens usando para gerar impactos sociais gigantescos, né? Tem um caso que eu Sim, cito aí no livro de um jovem que agora ele já está na faculdade, mas aos 14 anos ele pediu para a mãe para ter um canal no YouTube para ele ensinar pessoas de baixa renda a estudar para Enem vestibulares. E ele tem mais de 400 mil seguidores. Já parou para pensar o impacto desse menino? O que esse garoto gerou para tantas pessoas? Não dá para mensurar. A gente não consegue trazer dados aqui como a gente traz negativamente. Mas quando que esse garoto de 14 anos conseguiria fazer isso sem uso da internet? não, Não isso é conseguiria. muito importante, assim, só fazendo um parênteses, a minha filha, na época que ela estava também terminando ali o ensino médio, a mais velha, ela criou um projeto fantástico. Muitos alunos têm muita dificuldade, não têm dinheiro suficiente, né, por exemplo, para aprender uma língua. Então vamos trazer até a língua inglesa. Tá. E ela criou um programa aonde ela pegava pessoas mais velhas que estavam, né, em asilos nos Estados Unidos para dar aula para esses alunos aqui de baixa renda brasileiros. Eu Então, cito isso no livro. aí É. eles conversavam, então Uhum. tinham uns horáriozinhos ali, então você ajudava a pessoa idosa do outro lado que está Sim. sozinha, muitas vezes a família também nem procurava mais, então e ele passa a ter o convívio Uhum. com um adolescente, ajuda, se sente importante, então tem uma troca. Um precisava aprender a língua e o Exato. outro precisava de atenção. E assim, foi tão bacana, né, porque eu digo: "Olha só que coisa boa você ajudando pessoas". Mas eu digo, é sobre isso, né, É. mas infelizmente vem o crime. Exato. E apesar de ser uma parcela pequena, quando a gente fala no Brasil tudo que é pequeno é agigantado, ele tem um impacto muito Tem. negativo. Tem. E é isso, assim, eu nem sabia que esse caso aí era da sua filha, mas assim, eu cito ele no livro porque para mim é encantador. Você une algo que sem a internet você jamais conseguiria gerar esse impacto, né? Então isso é muito importante. E daí vem o seguinte, qual que é o nosso papel? Vamos pensar que a gente falou de tantas responsabilidades, família, escola, big techs, governo, mas vamos pensar a gente como indivíduo, adulto, socialmente. Qual que é o nosso papel aí? É direcionar esse jovem para o caminho, né, das oportunidades, para o uso respeitoso, para o uso responsável. Então, cada um tem que ter esse papel ali, onde quer que você esteja, disso, de disseminar coisas boas, de dizer, olha, esse aqui foi o caminho ruim,
praticou uma infração, teve todas essas consequências, mas veja esse caminho brilhante aqui. Essa ferramenta, ela pode potencializar a sua vida, pode gerar um impacto financeiro, né? A gente tem tantos jovens de baixa renda que conseguem ter impactos financeiros, inclusive no uso da internet. A gente tem impactos sociais gigantescos, né? Coisas incríveis. É disso que estamos falando. Então, assim, a gente precisa não só, né, cercear ali, terminar, né, proteger, né, desses crimes, de tudo isso que vem acontecendo que é negativo para essas crianças e adolescentes, mas direcioná-las para o positivo, direcioná-las para o caminho das oportunidades. É isso, é um pouco disso que a gente tem que pensar. Qual que é o nosso papel ali no meio, né, de tudo isso que está acontecendo? E o nosso papel, Carla, vem do ser modelo. Por quê? Nós, como adultos, não podemos esquecer que, muito mais do que falar, nós somos modelos sobre aquilo que a gente faz. Então, assim, pai, mãe, tio, tia, né? Qualquer pessoa da família, avô e avó, você é um modelo para essas crianças e adolescentes. Então, quando você sai xingando familiares num grupo de WhatsApp, quando você cria briga numa rede social porque alguém discorda da sua opinião política, e você xinga, você ofende, você está ensinando essas crianças e adolescentes. Sim, agressividade. Agressividade, ódio, humilhação, ofensa. Tudo isso a gente está falando de quê? Do modelo de que nós adultos estamos sendo nesse uso da internet. Não é à toa que a gente vê tanta coisa negativa, especialmente nas redes sociais, porque é o uso que a gente está fazendo dela. A internet hoje, essas ferramentas, refletem a nossa sociedade. Então é isso, pensar no nosso papel, inclusive no modelo que a gente está sendo, porque pode parecer que frente a uma tela, né? Ali eu posso fazer o que eu quiser, nada vai acontecer, ninguém está vendo da minha família, eu me sinto ali encorajado para fazer o que eu quiser. Não, aquilo gera um impacto, a gente falou aqui, inclusive um impacto ali previsto em lei, leis penais também, Código de Defesa do Consumidor, mas gera um modelo social ali. Então a gente tem que repensar em tudo isso, em o modelo que nós somos, o exemplo que nós somos socialmente nesse uso da internet, o que a gente compartilha. A gente falou aqui de fake news. Quantos adultos recebem coisas, não checam, né? Não tem esse hábito de olhar e compartilham essa desinformação. Isso é um absurdo também. E assim, os impactos, a gente não está falando de uma notícia mentirosa, a gente está falando de uma notícia que, além de ser falsa, ela vai prejudicar alguém, um grupo ou empresas, né? Então é tudo isso, assim, o que é que estamos fazendo? Qual que é? A gente precisa olhar, né, para a gente, para o nosso uso, pensar nessa conscientização do que eu gero para o outro, como que eu instruo essas crianças e adolescentes e começar a ver que tudo isso faz parte ali das nossas ações. E eu levo muito isso, Carla, nas capacitações. Eu dou capacitação em escola, então eu ensino o educador a se ver como usuário de internet, para que ele se aproprie de tudo isso, do uso das redes sociais. Quantos educadores hoje, Carla, filmam seus alunos na escola e compartilham em suas redes sociais privadas, sem consentimento dos pais? Porque para você usar a imagem de uma criança ou de um adolescente, a lei diz que você precisa ter o consentimento expresso dos pais, e aquela cláusula do contrato de prestação de serviços educacionais que o pai aderiu com a escola não dá permissão para o professor se apropriar dessa imagem e publicar nas redes sociais deles. Então, assim, eu ensino esse educador a se ver como modelo, a se ver como cidadão usuário da internet, para daí ele se apropriar de tudo isso e poder levar isso para sua escola. E também os pais, essa conscientização, porque a gente tem hoje, Carla, pais que não têm noção nenhuma do que é o uso dessa internet, né, que estão alheios a esses riscos e perigos, e temos também aqueles que sabem, mas não sabem o que fazer. Eles têm consciência dos riscos e perigos, mas não sabem o que fazer. E aí você tem que levar essa conscientização.
E para tudo, né, porque você olha, né, hoje a gente tem as pessoas, é o que você acabou de falar, uma foto é uma simples foto, a gente tirou uma foto, mas eu tenho a sua permissão para publicar? Exato. Eu te avisei que essa foto seria tirada para uma publicação, porque, assim, as pessoas: "Mas eu não queria aparecer", É, você entende? Às vezes: "Não, eu achei que era uma foto para você tirar, para você guardar para você", de repente você se vê exposto, a gente é uma questão de educação, de você perguntar "Eu posso tirar uma foto para publicar?" Aí sim. você vai dar permissão sim ou não. "Ah, tá bom, eu deixo, não me importo". Tem pessoas Uhum. que não se importam, tem pessoas que se importam. E vamos além, dentro da os pais hoje expõem seus filhos o tempo todo, Sim. crianças pequenas. Uhum. Porque uma coisa é você ter, um grupo fechado, pequeno, que você está ali, né, onde você tem o controle de todo mundo que está acessando aquilo. Outra coisa são hoje, né, pessoas que têm a rede completamente aberta, onde todo mundo acessa aquilo, você não sabe quem são aquelas pessoas, quem vai ter acesso à foto dos seus filhos, da sua família, da sua casa. As Uhum. pessoas se expõem completamente. A gente está Sim. falando de crimes contra crianças e adolescentes, mas assim, a pessoa fala assim: "Olha, minha casa foi furtada", porque sabia que você estava viajando, Exato. sabia que a sua casa Isso estava mesmo. vulnerável. Entende? As pessoas elas têm uma Uhum. necessidade, tem que postar agora. Uhum. Né, então você tem que Verdade. estar com vontade de postar, eu sempre digo: "Isso, volta, quando você não tiver", aí você É. posta, mas aí você não estava aqui, você estava viajando, exatamente, confunde a cabeça da pessoa, não interessa, me deu vontade de postar uma foto de uma viagem minha, é um direito que lhe cabe, mas é tomar cuidado, né, é se É, se proteger, proteger. porque nós somos alvos muito fáceis, né, o criminoso está de olho em você, Exato. o E que você ele está ele fazendo. sabe, né, como lidar com tudo isso. E, assim, falando disso, nós já tivemos casos em que sequestradores de crianças Olha só. confessaram que pegaram todas as informações da rotina da criança, onde estudava, que clube frequentava, onde os pais trabalhavam, onde morava, nas redes sociais dos pais. Tamanha a exposição que isso significa. Tudo porque, Carla, nós fomos atraídos pelas redes sociais, especialmente as redes sociais, achávamos que aquilo era lindo, poder compartilhar filhos como se fossem troféus, né? Ai, que lindo, fez essa coisinha fofa, olha isso aqui, tão maravilhoso. E a gente passa, né, anos compartilhando ali a rotina das nossas vidas sem se dar conta de que aquilo está aberto para todos, todos, não tem filtro, a menos que eu tenha um perfil privado e veja ali quem eu estou aceitando, para todos, sem exceção, e de que qualquer pessoa mal intencionada pode ir lá usar tudo isso da forma como bem entender, inclusive para afetar a segurança dessa família ou até para usar essas imagens para, né, crimes, né, para barbaridades, como a gente vê acontecendo aí em redes de pedofilia, que pegam sim imagens de bebês que pais postam ali tomando banho, trocando a fralda, de biquíni, e depois, vários casos, Carla, as mães ficam desesperadas. E Sim. agora, o que eu faço? Como eu removo? Tá nesse site. Não remove, porque a foto que você publicou tá lá na internet, e aquilo já foi compartilhado muitas vezes, você não sabe nem quem baixou. Então não Exatamente. houve essa instrução, né? Ah, aqui está o manualzinho da instrução das redes sociais. Olha, vê se você concorda com tudo isso. Se você não concordar, tem essa outra solução. Não, não, a gente simplesmente adotou e foi usando. É o básico do básico, né. Hoje é impossível você não ter uma rede social. Algumas pessoas falam: "Ah, é possível sim", mas se você não tem, você é o esquisito, né. Por exemplo, Excluído. é o excluído, você tem algum problema, você cometeu crimes, as pessoas ficam achando assim: "Estranho, você não tem rede social?". Essa pessoa é esqui né, aí as pessoas começam a ficar ansiosas, porque o Sim. outro não tem rede social. Mas a gente tem que fazer o bom uso da rede social, isso que eu Uhum. digo, né. Eh Preservar sua família, preservar sua casa. "Ai, mas a minha casa é linda, eu quero postar", mas não faça isso. É. Tira as fotos que você quiser, Uhum. né, Kelly, e guarda para você. Aí você, enfim, um amigo seu foi te visitar, você mostra para ele. Sim. Mas quando a gente está postando tudo isso, né, e tem uma coisa muito, é uma coisa às vezes até meio egóica, né, eu quero dizer que meu filho é inteligente, lindo, bonito, que minha casa é maravilhosa, que eu sou Uhum. bem-sucedida. Não faça isso. É.
Não faça E isso. por que fazer isso, né, Carla? É Uma melhor fazer necessidade. terapia. Coloca, enfim, coloca. Você quer, pode posta uma foto sua, ou de um trabalho profissional Exato. seu. Eu acho que hoje as pessoas que estão fazendo bom uso das redes sociais, elas usam isso muito mais como uma questão profissional. Olha, eu existo, esse é o trabalho que eu faço. Tem muito cuidado e controle com aquilo que postam, no sentido de preservar pessoas que não querem aparecer, ou que, né, que eu acho que está Sim, corretíssimo. A gente precisa avisar, né, não é sair tirando uma foto e sair postando, porque isso é um absurdo, sim. isso não se faz. É uma falta de respeito, Exato. mas, assim, é tomar esses cuidados. Então, mas a gente chega, Kelly, lá atrás, na primeira fala nossa, a questão da importância da alfabetização digital, porque é o beabá. Uhum. Quando você acha assim: "Não, não é que eu tenho que te explicar alguma coisa super complexa", não, é o beabá. Desde, sabe, da maneira como você deve se comportar numa rede social, aquilo que você pode e não pode fazer, porque aquilo que parece óbvio, não é tão óbvio assim. Não. A grande maioria das pessoas vai acabar se comprometendo, inclusive sem querer, porque não sabe utilizar. Então, aí a gente chega, tem esse ponto das imagens, tem pessoas que entregam login e senha, aí Uhum. tem as suas redes todas reviradas, enfim, principalmente nesse universo dos jovens. "Ah, mas ele é meu amiguinho, ele é meu namoradinho, eu entreguei meu login e senha", ou a mulher que sofre violência doméstica, que entrega login e senha porque o marido ou o namorado são super ciumentos. Red flag, querida, ele é ciumento, pediu seu login e senha, você foge, né, sai correndo, porque aí é problema. Sim. Você está amarrada num problemaço, sabe, são as coisas privadas, pessoais, né, a gente não toma cuidado com tudo que é nosso, que é Exato. privado, que é Cartão, pessoal. senha de banco, né? Nada disso, né, então, assim, a gente precisa aprender muitas coisas. Sim. Seu trabalho é muito importante, independente de crianças e adolescentes, É. mas é assim, eu acho que tem que ser estendido para adultos também, Sim, né. sim. E foi bom você falar isso, por quê? Porque a gente não pode esquecer dos idosos. É outro grupo de vulneráveis. Super vulneráveis, Carla, super vulneráveis e assim demais. Primeiro porque assim, muitas vezes eles encontram nas redes sociais a companhia que lhes falta. Meus filhos estão ocupados, cada um tem sua vida, netos, nananã. Então ali eles encontram uma ocupação. Aí já começa aquele uso excessivo que, né, de redes sociais, que tá todo mundo feliz, todo mundo tem tudo, todo mundo viaja para outro lugar, então o seu patamar de comparação é extremamente danoso, né? Todo mundo lindo, belo, viajando com dinheiro, com tudo, e você naquela vida que é a vida natural de todo mundo, só que não aparece nas redes sociais, então já começa um abalo ali, né? Uma questão mental, psicológica extremamente danosa. E daí vem o seguinte: os criminosos se aproveitam dessa vulnerabilidade, muitas vezes dessa, né, falta de afeto que recai sobre esses idosos e vão ali se oferecer como companhia, como amigos virtuais, e eu já acompanhei diversos casos de fraude sendo praticadas contra idosos justamente assim. Eles vão lá, pedem uma amizade, começam a conversar e aí eles investigam o que esse idoso gosta, não gosta, já vai ali, né? Puxando o assunto, não sei o que, começa a falar 10 dias, 15 dias, um mês, e aí o idoso já se torna dependente daquela conversa, porque ela acontece todo dia, ela está suprindo uma necessidade de afeto daquele idoso, e daí vem o quê? Ah, meu filho está internado, estou precisando de dinheiro, Dinheiro. você não pode me ajudar? Ah, estou precisando para uma viagem. Ah, fiquei doente. E nós já tivemos casos de idosos transferindo quantias elevadíssimas. Absurdas. Meu E Deus. aí, esse não é o único impacto para esse idoso, Carla. Tem o impacto financeiro, mas tem a vergonha de ter caído numa fraude e o abalo de você ter desenvolvido ali, de você ter criado um afeto por alguém que não era o seu amigo, não era o seu novo namorado, não era alguém que realmente, né, gostava de você, era alguém que só estava ali conversando com você por meio de artimanhas para te aplicar uma fraude, um Um golpe. golpe. Exato. Então, assim, isso está acontecendo.
Está acontecendo. E aí vem o poder das famílias em alertar esses idosos, em criar bloqueios, assim como para crianças e adolescentes, usar controles parentais, ter códigos, né, com os avós e as vovós. Olha, se alguém se passar por mim, vamos combinar aqui um código entre a gente, para a gente verificar se aquilo é verdadeiro ou falso. Quantos golpes nós tivemos do WhatsApp de pessoas que pegavam fotos de filhos, pediam dinheiro, esses idosos transferiam e depois viram que caíram em E com a fraudes? inteligência artificial isso vai piorar. Por isso que tem que criar Exato, sempre a palavra de segurança, exato. que só a família saiba. Então, para Uhum, ter certeza que você está falando com a pessoa correta. exato. Porque muitas vezes podem usar uma imagem que seja daquele É, determinado parente, só que, de novo, é uma fraude. E exato. para um idoso, né, identificar isso ainda é mais complicado ainda. Ele não entende as ferramentas Não. de checagem. Enfim, tem muito trabalho pela frente, Kelly. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui em relação ao Estado. O que o Estado está fazendo? Você que vem acompanhando, né, tantos assuntos Olha, regulatórios, sim. legislação. O que a gente vê, né, hoje? Nós temos planos, né, efetivos ali para lidar com muitos desses assuntos que a gente está falando aqui, algumas políticas públicas. A gente tem hoje, inclusive, assim, departamentos de governo que estão ligados à educação midiática, que estão ligados à educação digital. Temos o Plano Nacional de Educação Digital, temos ali, né, a perspectiva de investimentos para isso. E vamos ser bem claros aqui, é papel de governo, Uhum, né? A gente não está falando de nada além do que já é o papel do governo e uhum. realmente tem que fazer. É claro que hoje está sendo suficiente, nem tanto, porque a gente precisa de mais. A gente está com um problemão, a gente está com, né, uma sociedade, uma população brasileira que tem uma realidade socioeconômica muito diferente. Então, assim, a gente está falando de coisas aqui, por exemplo, inteligência artificial, né? Mas tem regiões do país que não chega nem o acesso à internet. Então, são realidades muito distintas e que o papel do governo é olhar para essas necessidades, obviamente, né? Suprindo-as dentro, né, do seu arcabouço ali de responsabilidade, né? E olhar muito para isso que a gente está falando aqui. Tem que olhar para essa questão da prevenção, da capacitação, da conscientização. Quando a gente fala de famílias, de escolas, de jovens, tem um papel do governo aí. Quando a gente fala de responsabilidade das big techs, tem um papel de governo aí também, né? Não dá para achar que a sociedade, né, por si só, ela vai se resolver se não tiver ali o papel do governo também sendo cumprido. Então a Sim. gente vê hoje, tem diversas iniciativas em diversas áreas das que falamos aqui, uso de celular, educação midiática, investimentos, mas é algo que precisa ali estar, né, assiduamente acontecendo, precisa estar sendo olhado, precisa ter esse papel bem atuante, né, para que a coisa caminhe bem, porque senão realmente a gente tem um déficit ali importante para tudo isso que a gente falou aqui, para levar, encaminhar toda essa sociedade para uma conscientização e para um uso positivo dessa internet e de todas as ferramentas que estão e vão surgir por aí. Kelly, eu quero que você volte muitas outras vezes para a gente continuar conversando, porque essa é uma conversa que ainda vai durar muito tempo. E, antes de mais nada, quero te agradecer novamente pelo trabalho que você está fazendo. Vamos divulgar ele muito também. E a gente chegou no momento aqui filosófico do programa. Com 5 perguntas, vou deixar você escolher uma Tá bom? aqui e responder para a gente. Olha aí, Kelly. Olha, essa aqui me chamou mais atenção. Então vai lá, é sua, Posso? Kelly, pode. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? É Que filosófico. pergunta é. Olha, o que eu posso dizer é que o que a gente vê hoje é que a importância da segurança coletiva é essencial.
e que muitas vezes, eu acho que talvez, né, não entrando em numa questão mais ética, mas se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns direitos individuais em prol da coletividade. E a gente vai ter que tomar caminhos, decidir ali o que seria, né, mais benéfico socialmente, diante até do cenário que a gente tem hoje. Então, eu acho que, claro que cada caso sendo analisado, né, individualmente, né, para a gente não generalizar, mas se a gente pensar numa segurança digital coletiva, muitas vezes a gente vai precisar levar em consideração algumas questões individuais e avaliar o que seria mais benéfico socialmente, sem sombra de dúvidas. Kelly, muito obrigada. Novamente, aqui está o livro da doutora Kelly, aqui, ó, para que as pessoas possam adquiri-lo. Está na Amazon, não é isso? Isso. Olha lá. E eu acho que vale muito a pena. Eu vou ler com certeza. Quero que você volte muitas outras vezes para a gente poder continuar essa conversa. Queria te agradecer novamente. Vão estar aí todas as redes sociais também da doutora Kelly, para quem quiser entrar em contato com ela. Parabéns por esse trabalho que você vem fazendo de educação digital. Isso é muito importante, muito, muito. É para ontem. Eu espero de verdade que isso entre em pauta em todos os cenários, né? Sabe? Quando a gente fala de Estado, quando a gente fala de escolas, quando a gente fala das famílias, para que a gente se debruce e para que a gente entenda a importância e a necessidade da educação digital, para que a gente possa caminhar, né, com segurança, protegendo quem é mais vulnerável. E a gente trouxe aqui 2 grupos que são muito importantes, crianças e adolescentes e principalmente as pessoas aqui mais velhas, os idosos, que estão em uma vulnerabilidade ali de um equilíbrio complexo. Sim. Pode falar. Carla, muito obrigada, agradeço essa oportunidade, porque assim, estar aqui significa levar esse assunto, né, disseminar esse assunto tão importante, então assim, fico honrada com o convite, a oportunidade, te agradeço imensamente, foi um papo, assim, muito gostoso, riquíssimo, inclusive, fico muito feliz e te agradeço o convite. Eu que te agradeço a sua generosidade em dividir tanta informação com a gente aqui. Obrigada. Hoje falamos aqui com a doutora Kelly Angelini, essa fera aqui na área de educação digital, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode IC.